Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva, aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Muito boa noite a todos vocês que estão assistindo aqui a nossa live da Gide Mercedes. Eu queria convidar vocês para estarem aqui conosco agora, lendo uma palavra aqui com a gente. Vou estar trazendo uma palavrinha bem breve para depois a gente estar continuando aqui de uma forma bem diferente hoje aqui a nossa live. Então, se alguém quiser acompanhar aqui com a gente, abram suas Bíblias lá em Marcos capítulo 16, do versículo 9 ao 18. Então, nesse tempo, vocês podem estar chamando outras pessoas, seus amigos, seus colegas, podem estar chamando aí para estar assistindo a live aqui com a gente, beleza? Tá, então diz assim, versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelia 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-los àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes:
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, nessa palavra aqui, a gente percebe que Jesus ele havia acabado de ressuscitar e ele apareceu para muitas pessoas. Ele apareceu primeiro para Maria Madalena, e Maria Madalena foi correndo avisar os discípulos: olha, eu vi Jesus, Jesus ressuscitou. E o que aconteceu? Eles estavam tão tristes, eles estavam tão preocupados, focados no que havia acontecido, no fato de Jesus ter morrido, nos problemas deles, que eles nem deram bola para ela, nem deram bola para as coisas boas que Maria Madalena estava trazendo, para a notícia que Maria Madalena estava trazendo. Assim também, quando Jesus apareceu para outros 2 discípulos, os 2 discípulos foram falar para os outros e eles também não creram. Então, o que a gente pode perceber nisso? Muitas vezes, Jesus aparece na nossa vida, vem falar com a gente, às vezes pessoas são usadas por Deus para falar com a gente, e a gente foca tanto nos nossos problemas, tanto nas nossas dificuldades, que a gente acaba se esquecendo de falar com Deus, que a gente acaba se esquecendo de realmente ver se está tudo certo, se a gente está agindo de acordo com a vontade de Deus. Então, eu queria te desafiar nessa noite, você que está aqui nessa quarentena, que está ali seguindo todas as normas certinho, que está em casa, que você possa então estar prestando mais atenção em Jesus, prestando atenção na voz dele. Às vezes ele vai falar com você através da televisão, através de uma live como essa. Às vezes ele vai tentar falar com você através de uma mensagem na Bíblia, através de uma música. Então dê ouvidos a Jesus, dê ouvidos a ele, que talvez ele esteja tentando falar com você através de muitas formas, muitos meios, e talvez você não esteja prestando atenção por estar muito focado nos problemas, muito focado nas dificuldades. E a gente vê ali que o que Jesus promete quando a gente crê nele? Ele promete coisas maravilhosas. Nesse tempo em que a gente vive com o Covid-19, a gente tem passado por tantas dificuldades. Se a gente tomasse posse disso, realmente acreditasse que nada faria mal para a gente, que nós poderíamos curar enfermos, como seria? Se a gente pudesse ajudar aqueles nossos amigos, aqueles nossos parentes que estão passando por dificuldades, com doenças e com tantas outras coisas, e a gente levasse em consideração a palavra de Deus, ouvisse o que ele tem para dizer, através, às vezes, de alguma pessoa, às vezes até uma mensagem que a gente lê no ônibus, num caminhão. Então, a gente deveria prestar atenção nisso e realmente seguir a Deus com todo o nosso coração e fazer a vontade dele. Então, por isso que eu quero te desafiar mais uma vez. Nesses dias que você está aí na sua casa, procure ouvir a voz de Deus, ouvir o que ele tem para você. Ouvir se, às vezes, ele não está tentando falar com você e você está tão focado nas tristezas do seu dia, nos problemas que a gente está vivendo e acaba se esquecendo dele. Beleza? Então, eu queria fazer uma oração ainda com vocês. Ali onde você está, abaixe sua cabeça para orar com a gente. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Te agradeço, meu Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui conosco assistindo essa live. Que o Senhor possa estar entrando, Deus, na vida, no coração de cada pessoa nesse momento. Que o Senhor possa estar vindo com o teu reino, Senhor Deus, estabelecendo a tua justiça, a tua vontade em cada lar. Senhor Deus, protegendo, Deus, livrando de todo mal. Livrando, Senhor Deus, dessas pestes que temos vivido nos últimos dias. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, nos tornando sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Que possamos perceber quando o Senhor tenta falar conosco, que possamos dar ouvido à Sua voz, mesmo que às vezes a nossa carne não tenha vontade, mesmo que às vezes a gente não tenha vontade de Te buscar, mas que o Senhor coloque esse anseio em nosso coração, para que nós Te busquemos com todo o coração, com toda a intensidade do nosso ser. Deus, é a nossa oração, o nosso pedido. Abençoa cada pessoa que está assistindo, Deus, e que cada uma delas possa encontrar o verdadeiro amor em Ti. Em nome de Jesus. Amém. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgi e vivo com o Pai está. Bora todo mundo junto! E porque Ele vive está gravado, eu posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então eu terei vitória, verei na glória. Olá, boa noite, tudo bem com você? Então nós estamos aqui nessa noite num momento diferente, num ambiente diferente também, e nós queremos entrar na sua casa e fazer um bate-papo junto com você. E eu quero, antes disso, compartilhar 2 textos da Palavra de Deus, e depois nós vamos estar aqui fazendo algo diferente, algo dinâmico, né? Está aqui junto comigo o Matias e o pastor Eduardo, então sejam bem-vindos, e nós vamos estar aqui interagindo junto com você. Você depois pode estar também participando desse momento. Então eu quero ler um texto que está em 2 Timóteo 3, do versículo 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. E o outro texto está lá em Salmos 119, 105, que é um texto, na verdade, muito conhecido, que diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, graças a Deus que nós temos a palavra de Deus. E voltado a isso, vocês viram que nós temos um mural, e no mural nós temos vários temas, vários assuntos. E sobre esses assuntos nós queremos nessa noite conversar junto com vocês, né? Vocês podem estar interagindo, mandando as suas perguntas, dúvidas, se vocês têm alguma opinião também, né, em relação a isso. Então nós queremos realmente, de uma forma toda especial, interagir, estar conversando sobre isso. Nós não sabemos tudo, né? Estamos aprendendo dia após dia, mas pela graça de Deus nós temos a luz da palavra que nos orienta, que nos guia. Então isso é maravilhoso. Então eu quero estar começando com um dos assuntos que eu creio que é algo especial. Todos eles são assuntos que realmente mexem com a gente, mexem com o nosso interior, mexem com a nossa vida, o nosso dia a dia, mas de uma forma especial. Eu quero estar falando de um dos primeiros assuntos, que é a oração. Então eu gostaria de ver, né, com vocês o que é oração para vocês. Eu não sei quem gostaria de começar. Então, boa noite a todos, vocês que nos assistem, que bom. É um privilégio poder estar aqui nessa noite. Falar sobre a oração é falar sobre conversa, é falar sobre relacionamento. O que é oração? Eu acho que para mim não tem como definir numa palavra. Eu acho que
se define no dia a dia, no meu relacionamento com Deus. É eu conversar com Deus. É o meu canal aberto com Deus. Resumindo em poucas palavras. A oração, ela é permitida a qualquer um que é filho de Deus, está ligado diretamente com Jesus Cristo ali. Se você quiser na sua casa orar agora, ou se você lembrar de Jesus, lembrar de tal momento, você falar com Deus, você está orando. É a ligação que você tem diretamente com Deus. Essa é a oração. Então, se você está trabalhando e está lembrando de uma pessoa lá que está doente, ah, meu Deus, ajuda aquela pessoa, eu amo muito ela, ajuda a família dela. Isso é oração. É quando você se conecta diretamente com Deus. E você pode estar conectado com Deus o tempo que você quiser, 24 horas por dia. Então, por exemplo, se eu estou dirigindo, eu posso estar orando também, né? Claro que eu não vou fechar os meus olhos, né? Eu vou estar dirigindo, né? Mas eu posso estar orando, dizendo, Deus, abençoe, né? Ah, estou passando na casa de um irmão, abençoe a casa dele, do fulano, do ciclano, né? Posso estar orando e estar dirigindo. Então, mas existe, assim, alguma coisa que nós podemos esperar quando desenvolvemos uma vida de oração? O que a gente pode esperar quando a gente realmente desenvolve, né? Que nem o Matias falou, eu posso orar no trabalho, eu posso orar dirigindo, entre outras coisas, né? Mas é algo que nós precisamos desenvolver. E o que a gente pode esperar quando a gente desenvolve uma vida de oração? O que vocês me dizem? Primeiramente, desenvolve caráter. Desenvolve caráter na pessoa. A pessoa, ela cria um caráter, ela cria uma personalidade de oração. A pessoa que ora, ela aprende também a viver da forma correta. Quanto mais você ora, mais você está ligado com Deus aos poucos, e aos poucos você vai se parecendo mais com Deus. Então vai mudar o seu caráter através da oração. Eu penso também dessa forma, ao desenvolver a oração é conhecer mais a Deus, conhecer mais quem nós somos em Deus, né? Nós estamos aqui, eu conheço o Matias já faz algum tempo, pelo menos alguns anos aí, mas quando eu conversei com ele pela primeira vez, nós conversamos poucas coisas, né? E hoje, com o passar do tempo, a gente pode passar horas ou, né, conversando. Vamos ter assunto para conversar. E conversar com Deus, orar, desenvolver a oração, também é uma intimidade, é um tempo de relacionamento. Então, por isso que é importante a gente desenvolver a oração todo dia, né? Claro que você não vai começar orando 2 horas. Quanto mais você orar, mais você vai ter vontade de orar. Quanto mais você buscar, mais você vai ter vontade. E é simples, é acessível a todos e você pode também. Então, graças a Deus por isso, né? A oração é um que nós temos também é sobre o devocional. Por exemplo, o que vocês falariam para alguém que nunca ouviu falar sobre um devocional? O que é fazer um devocional? O que é isso? Né? Assim como a gente falou, acabou de falar sobre oração, né? Vocês explicaram um pouco, e agora devocional, né? O que seria isso? Como que a gente faz? Como que a gente pode fazer? Se eu fosse falar de devocional, eu ia falar para a pessoa assim, pega 10 minutos do seu dia. É o mínimo que você pode oferecer para Deus ali, 10, 5 minutos. Não, faz 10 minutos para Deus. Pega ali, senta com a sua família. Se você tem dificuldade de falar, ora para Deus. Mas o devocional é você pegar uma palavra, você ler, você conversar sobre aquela palavra. É você dizer, isso aqui pode se encaixar na tua vida. Porque a palavra de Deus, apesar de ser muito antiga, ela ainda pode fazer muitas coisas na tua vida. Então, se você lê, você ora, e você está com a tua família ali interagindo sobre aquela palavra, isso pode ser um devocional. Então, se você tem 10 minutos do seu dia, dá esses 10 minutos para Deus. Vai ser muito bom. O devocional é algo bem pessoal, não é? Mas é algo que a gente tem que começar aos poucos, como o Matias falou,
Tudo na vida com cristã se começa aos poucos, porque é tantas novidades, é tantas coisas. Então o devocional, como é que eu vou dizer para você que nunca fez um devocional? Não tem nenhum mistério, não tem nada de mágico, mas é você parar aqueles 10, 15 minutos, enfim, o tempo que você conseguir parar e ter um tempo ali para ler uma palavra de Deus, ler a Bíblia, ou ler um livro de devocionais. Tem vários devocionais hoje, como por exemplo o Presente Diário, né? Tem vários que já traz um texto, uma breve aplicação. No início talvez você não vai conseguir pegar um versículo e ficar ali lendo, relendo, tentando tirar muita coisa, porque você não conhece muito bem. Então eu diria para você, pega um devocional, comece com um devocional já pronto, que vem um versículo, vem uma explicação, às vezes vem até uma oração junto, e daqui a pouco você vai estar ali fazendo o teu devocional no teu jeito, com a palavra de Deus, e você vai ver que você vai crescendo. Glória a Deus por isso, né? Então, eu penso assim que você que está nos assistindo, né? Você pode estar compartilhando também, se você quer falar a forma como você desenvolve o seu devocional, algo sobre a oração, você pode estar compartilhando conosco também, a gente vai estar interagindo, né? Essa é a ideia, que você também compartilhe, né? Talvez você tenha alguma experiência, alguma coisa para falar conosco, isso vai ser muito importante também. Então, que você pudesse estar interagindo conosco. E ainda falando sobre o devocional, será que existe um jeito certo? Existe uma maneira errada de fazer? Não sei. Talvez quem está nos assistindo, talvez está perguntando, será que eu estou fazendo da forma certa? Será que eu preciso ir num lugar, sei lá, um ambiente, eu preciso criar um clima, alguma coisa? Não sei. Existe jeito certo? Existe uma forma errada? Eu acho que tem como melhorar o nosso devocional a cada vez que fazemos. Se você sente que você está num lugar de muito barulho e você sente que não está conseguindo se concentrar na palavra de Deus e você está com dificuldade, tenta achar um lugar mais tranquilo. Tenta achar. Agora, se você não tem lugar, você mora em cidade grande, não tem um lugar. Não, nós moramos em Mercedes, pelo menos, mas quem mora em Marechal, ali não sei se vai ter um lugar de grande barulho. Mas eu acho que assim, o lugar que você consegue se concentrar, né? O lugar que você consegue se concentrar e o lugar onde você consegue se abrir com Deus e ficar o tempo que você quiser, sabe? Se você quiser fazer 1 hora ali, aí é contigo, né? O devocional é muito pessoal. Não tem como eu dizer, existe uma receita que tem que ser assim, assim, assim. Muitas pessoas fazem devocional com uma música. Outras pessoas fazem devocional só com a palavra. Outras pessoas fazem devocional fazendo uma caminhada. Enfim, cada realidade, né? O certo é, como o Matias falou, que a gente pode melhorar. Assim como uma conversa pode ser uma conversa de poucas palavras no início, depois a gente vai se aprimorando, né? Você pode fazer com a tua Bíblia, um livro de devocional, um caderno. Não existe forma certa. A única forma errada é você fazer o devocional sem ter a palavra de Deus, né? É o tempo sozinho com Deus. Então você tem que ter o tempo e tem que ter a Bíblia junto. Uma caneta, um caderno, enfim, é o que eu tenho. Eu tenho uma caneta na minha Bíblia e eu sempre aprendi e tenho escrito na minha Bíblia, tenho riscado, e muitas vezes esse momento devocional, aquele risco que eu dei na Bíblia, aquela palavrinha que eu coloquei do lado, lá atrás, quando eu for puxar aquele devocional de novo, eu vou lembrar do que Deus falou comigo. Mas isso é pessoal, cada um usa as ferramentas que tem, a maneira que quer fazer. E vai muito da concentração que a pessoa tem, né? Tem aquelas pessoas que qualquer situação, qualquer barulho, ela já perde o foco, ela já perde a concentração, ela não sabe mais onde que estava, no que estava vendo, o que estava lendo, já aquilo fugiu da mente dela. Mas se talvez você tenha um pouco mais de facilidade, né, não se importa com o barulho, talvez você não tenha dificuldade. Você está lendo e você consegue realmente captar tudo aquilo que Deus quer passar para a gente. Então, que você possa, né, e que você consiga, né, ter um ambiente, um lugar, ou que você realmente
ache um meio, mas não deixe de fazer, né? Então, não deixe de orar, não deixe de fazer o devocional. São armas poderosas para nós podermos estar crescendo e nos desenvolvendo em todo o tempo, né? Então, a gente só tem a crescer. Então, que você pudesse realmente tirar esse tempo. Eu penso, assim, que é um investimento que a gente faz em nós mesmos, na nossa vida, na nossa família, muitas vezes, né? Porque conforme, talvez você que é jovem, você vai fazer sozinho já o seu devocional. Aqueles que talvez têm filhos, eles vão ter que ensinar as crianças. As crianças, quando elas ainda não sabem ler, elas precisam de alguém que vai ensinar, que vai falar, que vai orientar. Então, são tudo fases, tudo processos. E depois, com o tempo, se aquilo foi bom para ela, ela vai criar esse hábito também, ela vai estar desenvolvendo isso também, e isso é precioso, né? A gente ter e desenvolver esse tempo realmente de oração devocional. E nós temos mais um assunto aqui, que é algo bem interessante para os nossos dias, penso eu, né? Nós falarmos de santidade. A santidade muitas vezes é visto como algo impossível de se atingir. O que é a santidade e como ser um jovem, uma pessoa santa? O que vocês me respondem? A santidade é algo estipulado por Deus. Algo que Jesus disse assim para a gente, seja santo. Que Deus, ele vem sempre, desde os tempos antigos, Deus sempre desejou que fôssemos santos. Assim como ele desejou para Adão e Eva ser santo, ele deseja que você seja santo. A santidade, ela pode também ser um caráter. Ela pode também ser não mentir, ela também pode ser, eu não quero ser errado, eu quero ser correto. E é ali que é o caminho. A pessoa quer encontrar santidade e não sabe como, para de mentir, começa a eliminar teus pequenos erros. De pouco a pouco, se você não consegue eliminar todos, vai orando. E a santidade vai se tornar parte do seu dia, não vai ser uma dificuldade para você. É claro que cada pessoa tem uma dificuldade em certa área. Às vezes você tem uma dificuldade, eu tenho outra. Mas cada um de nós conseguiremos vencer com a ajuda de Deus. É isso que eu acredito, né? Com certeza a santidade é um assunto muito delicado, importante e essencial na vida, não só do jovem, o adolescente, enfim, de todas as pessoas. Como o Matias falou, desde o início da criação, Deus estipulou o caráter do homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Então Deus criou o homem com o seu DNA de santidade. Claro que o pecado entrou na humanidade e manchou esse caráter do homem. A santidade é ser separado para Deus, ser consagrado, né? E isso é um processo diário. Certa vez eu acompanhei uma pessoa que era alcoólatra e ela ia no AA, né? Grupo de Alcoólicos Anônimos. E daí ela disse assim que ela já estava vários anos livres do álcool. Mas eles tinham um refrão, um chavão que eles diziam, mais um dia limpo. Então o que ele dizia? A nossa luta é diária. Cada dia desses 15, 16 ou 20 anos que eu estou limpo, cada dia eu celebro. Então eu vejo que a santidade é mais um dia sendo santo. Dia após dia. Mais uma hora sendo santo. Porque se nós pensar numa vida inteira de santidade, às vezes a gente se assusta. Mas se a gente pensar dia após dia. E é uma questão de escolha. Assim como o cara decide não tomar o álcool porque ele sabe que ele vai voltar, assim é a pessoa que mentia, como o Matias falou, não mente mais, que roubava, não rouba mais, que falava palavrão, não fala mais, que assistia isso, não assistia mais, enfim. É um processo diário de escolha, né? Mas a santidade é essencial para ter o nosso relacionamento com Deus. Então é muito precioso isso, né? Quando a gente consegue realmente desenvolver. Na verdade, é algo que nós vamos desenvolvendo, né? Tá, mas agora eu
eu errei, eu pisei na bola e eu já fiz isso várias e várias vezes. Meu Deus, como é que eu vou agora? Como é que eu vou conseguir desenvolver isso se eu estou ali caindo de novo naquele mesmo pecado, naquela mesma coisa sempre? Mas eu quero uma vida de santidade, mas eu não estou conseguindo vencer o pecado. O que vocês me dizem? O que eu posso fazer? Não desiste. Não desiste, porque se você tem vontade de ser correto e não consegue, não desiste. Não desiste. A hora que você desistir e falar assim, não, eu não consigo mais, eu desisto. Aí vai afundar o barco. Enquanto você tentar, ainda há esperança. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, vai ter uma chance para você, com certeza. Até teve aquele homem que foi pregado lá de Jesus, ele foi salvo talvez nos últimos segundos da vida dele. E talvez aquela vontade que ele tinha no coração dele ali, despertou por um segundo. E ali, Jesus conseguiu salvar ele. E se Jesus conseguiu salvar um homem que estava à beira de ir para o inferno, ele consegue te ajudar a você se livrar desse pecado. Com certeza, se a pessoa que quer mudar de vida, é um processo diário, como eu falei. Se a pessoa não consegue e ela ainda quer, é sinal que ela ainda está sensível ao Espírito Santo. Porque a palavra diz que o Espírito Santo habita em nós. Eu entreguei minha vida para Jesus, ele veio morar em mim. Então eu errei, mas logo eu já não podia ter feito isso. Eu quero ser santo. Eu não vou desistir. Então, o Espírito Santo ainda está em você. O perigo é que quando o erro, o pecado se torna algo natural, que você não tem mais para onde você faz e você sente que não sente mais nenhum horror, não sente mais nada, nenhum medo, enfim, que você aí é perigoso. Quando você achar que está tudo bem, né? E o processo de santidade, querer ser santo, é uma coisa assim, que quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais a gente vai ver os nossos problemas. E mais a gente vai querer mudar. Mas ontem estava bom assim, hoje já... Não, hoje eu estou do mesmo jeito de ontem, mas hoje eu estou percebendo que eu preciso mudar mais. Que eu preciso ser mais santo, que eu preciso orar mais, que eu preciso ler mais. O que é isso? Isso é a presença de Deus. Quanto mais perto da luz, mais eu vou ver que eu preciso ser santo. Glória a Deus por isso, né? Então, você que está aí na sua casa, que você pudesse estar interagindo conosco também, se você tem algo para falar com a gente, alguma experiência que você teve em relação, né, à santidade, algo que Deus falou no seu coração, que você pudesse estar mandando para a gente, né? E eu creio que isso vai acrescentar aqui nessa conversa, nesse bate-papo que a gente está tendo, né? Então, que realmente a gente não venha desistir, né? Estamos talvez num processo, num constante processo, nos desenvolvendo todo dia, buscando santidade e que a gente possa continuar buscando, mesmo que em algum momento a gente venha falhar, mas saber que o Espírito Santo está conosco, que nós podemos nos achegar até Deus e Ele vai nos purificar em todo o tempo, né? E conforme a gente vai se achegando a Ele também, a gente vai errando menos, a gente vai acertando mais. E vai nos aproximando mais do Deus Todo-Poderoso. Então, isso é maravilhoso também. Agora, nós temos um assunto que é muito bom. E, ao mesmo tempo, muito ruim. É algo que nós queremos falar agora sobre as finanças. Uau! Eu não sei o que vocês dizem em relação às finanças, né? Mas algumas pessoas dizem que seu maior desafio no processo da sua conversão foi quando tocou na questão das finanças, dízimos, ofertas. Você tem algum problema? Na tua opinião, por que as pessoas têm dificuldade nessa área? Isso eu já lembrei do jovem rico da Bíblia. O jovem rico, ele chegou para Jesus e disse: Mestre, o que eu faço para te seguir? E Jesus, conhecendo ele, disse: vende tudo o que você tem e dá aos pobres, e siga-me.
o jovem rico abaixou a cabeça, ficou muito triste. E dali a pouco foi embora. Esse jovem rico, ele teve muita dificuldade de tomar uma decisão que ia mudar a vida dele. A decisão, quando você está nas finanças e você quer pensar assim, não, Deus é acima das minhas finanças, Deus é acima da minha família, Deus é acima da minha mulher, Deus é acima do meu filho. E Deus, se Deus te provar nisso, pode ser que você não consiga. É algo difícil realmente, mas que faz parte da tua vida. A finança, ela vai estar contigo, ou você vai estar pobre ou você vai estar rico. Se você estiver rico, não dê prioridade para a finança, não dê prioridade. A minha riqueza é mais importante do que o meu Deus, jamais. Você é pobre, nunca amaldiçoe o teu Deus por você não ter um carro que você quer. Ah, eu quero ter tal carro, Deus não me ama. Não, Deus criou o pobre, Deus criou o rico. Não amaldiçoe o pobre, não amaldiçoe o rico, ame o teu próximo. As finanças, ela é apenas uma consequência da tua vida. Se você trabalha duro e você realmente quer, Deus vai te abençoar. É impossível você ficar ali, pelejando de coração, Deus vê aquilo e ainda continuar, deixar você naquela situação. Deus vai mudar a tua situação. A hora que você mudar a tua atitude, a hora que você decidir, não, eu quero crescer na vida, eu quero fazer um curso, eu vou fazer de tudo. Então faz de tudo, mostra para Deus que você merece. Deus vai entender quando você merece, quando você não merece. Isso cabe a Deus. Certo, pastor? A questão da finança realmente é uma área bem delicada, né? Eu vou ser bem sincero com vocês, quando eu aceitei Jesus, uma das coisas mais difíceis para mim foi a finança, né? Puxa vida, agora eu vou dar o meu dízimo, vou ofertar, e o que eles vão fazer com esse dinheiro? Eu lia no relatório algumas coisas, disse, nossa, mas olha quanta coisa a igreja faz, e será que precisa tudo isso? E foi uma das áreas da minha vida que eu tive bastante dificuldade para entender o que é uma coisa e o que é outra, né? Mas quando eu entendi, foi algo libertador. Então, por que as pessoas têm muita dificuldade hoje? Por falta de conhecimento. Ou por excesso de conhecimento. Nós vivemos num mundo hoje que temos excesso de informação. Fato é que nós estamos vivendo uma situação de nível mundial e daqui a pouco alguém lá na China fala A e chega aqui no Brasil como Z. Uma distorção de informação. E com a palavra de Deus não é diferente. A distorção das verdades. As pessoas pegam algumas coisas, distorcem, e a pessoa que tem pouco conhecimento, que ela não tem um relacionamento com Deus, ela vai ter dificuldade. E o dinheiro é uma parte que mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso físico, né? Chegar ao ponto de as pessoas dizer que às vezes o dinheiro não é de Deus, não é uma coisa que... Não, dinheiro é uma ferramenta que Deus nos dá. Então, por que as pessoas têm dificuldade? Porque as pessoas não conhecem a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade está na palavra de Deus. Uma coisa é você conhecer um princípio e obedecer, outra coisa é você ir na onda daqueles, eu acho que lá falava isso, mas agora, né? Então, por que as pessoas têm dificuldade? Porque não têm conhecimento. E tem aqueles que têm o conhecimento, conhecem tudo, mas não querem, enfim, como eu no início achava que ia faltar, que Deus não ia me sustentar, que Deus não ia me suprir, enfim. Nós temos que ter as nossas experiências com Deus. E a parte da finança é uma parte maravilhosa, onde a gente tem muitas experiências, onde a gente cresce, né? Temos que entender vários princípios da palavra de Deus para daí poder usufruir daquilo que Deus prometeu. Então, se você ainda não tem tido experiências nessa área de finanças, eu desafio você a conhecer a verdade sobre finanças. Ler a Bíblia, você vai ver que desde o Antigo Testamento
a Bíblia fala que Deus criou o ser humano com o potencial de se desenvolver, de criar coisas, buscar o sustento, de ser pessoas que vão ser prósperas, que vão manter a obra, enfim. Desde o início nós vemos que Deus ele trabalha com princípios. E hoje não é diferente. Não tem atalhos. Todos os atalhos em todas as áreas vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça. Então é precioso saber, né, quando nós realmente entregamos essa área da nossa vida também para Deus. Porque se nós temos, né, fôlego de vida para ir trabalhar, então tudo vem dele, tudo é para ele. Então tudo volta para ele também. Então é precioso quando nós podemos honrar a Deus também, né, com essa área nas finanças e em tudo mais. Mas eu sei que é algo que é pessoal também, e Deus vai tratando, e conforme nós vamos também nos aprofundando na palavra, Deus vai ministrando no nosso coração, e nós vamos conhecendo mais essa área, né? Então eu desafio você que talvez tenha dificuldade nessa área, se aprofunde, leia a palavra, estude aquilo que a palavra nos ensina, né? E toda dúvida, tudo aquilo que você tem dúvidas, você pode também tirar suas dúvidas com pessoas, né, que já prosperaram nessa área, que venceram nessa área, que estão se desenvolvendo financeiramente. Então é precioso isso também. Então a Dirley compartilhou conosco que esse é um tempo que nós estamos passando, é um tempo de nos arrependermos e estarmos mais próximos de Deus, e Deus está dando mais uma oportunidade para nós, né? E realmente eu creio que é um tempo de oportunidades que Ele está dando para nós, né? E já que Ele está dando oportunidades para nós, vocês têm mais alguma coisa sobre a área de finanças para falar? Alguma coisa? Senão a gente pode passar para o próximo, pode ser? Então a gente vai falar um assunto que está no auge, está no topo agora, né? Que é a nossa Covid-19. O que vocês têm para falar desse tempo, disso que está acontecendo, disso que vocês já ouviram, né? Eu creio que é um assunto assim, é tantas coisas que a gente ouve, algumas coisas no começo, né? A gente precisa confessar que às vezes a gente até ficava um pouquinho assim assustado. Nossa, o que vai acontecer? Como que vai ser? Como que não vai ser? Mas depois, talvez a gente se aquete um pouco mais na presença, né? Talvez vocês não sejam, né, como homens, talvez vocês são um pouco diferentes do que nós as mulheres. Eu creio que com algumas mulheres que eu já falei por aí também, elas falam assim, no começo foi algo assim um pouco, e agora? Mas depois a gente vai, né, se aquietando, né, e mantendo a nossa confiança. Mas o que vocês têm para compartilhar sobre esse assunto? Primeira coisa, Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele vai permitir esse tipo de coisa acontecer no nosso mundo, e muitas mais outras coisas vão vir. A tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Sempre vai acontecer alguma coisa de ruim, isso, aquilo, mas tudo é permissão de Deus. E se você está bem com Deus, continue bem. Mas se você está mal com Deus, se apegue com Deus, porque Jesus está voltando. E se Ele permitiu um vírus que fez parar até Mercedes, que é uma cidadezinha do interior, Ele pode fazer muito mais do que isso. Isso daí não é nenhuma gotinha no meio do oceano que Deus pode fazer. Deus pode permitir o bem, Deus pode permitir o mal, e é o que está acontecendo agora. Essa doença, esse vírus já matou muitas pessoas nesse mundo, mas eu acredito que cada pessoa que morre por causa de alguma coisa é porque Deus permitiu. Não é porque, vamos supor, o vírus chegou em Mercedes, eu não vou me cuidar porque eu não sou determinado por Deus. Não, se cuide do coronavírus. Siga as instruções, use a máscara, se você tiver, passe álcool em gel. Mas assim, não fique louco com isso. Não fique louco, o coronavírus está vindo, vai matar minha família, vai matar todo mundo. Talvez não é a nossa realidade aqui em Mercedes. Isso pode estar acontecendo em outros países, sim. Mas se nós estamos bem, vamos orar para melhorar. Se nós estamos pior, vamos orar mais. A intenção desse vírus, eu acredito que é justamente isso. Fazer com que o povo ore, com que o povo se una, com que o povo busque mais a presença de Deus.
Eu consigo ver esse vírus dessa forma também. Eu acho interessante a palavra do Senhor, porque ela diz assim, que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça. Uma coisa pequena, você sabe aí, você já parou para pensar quantos fios de cabelo tem na tua cabeça? E a outra coisa que Isaías diz, que nenhuma estrela deixa de comparecer na presença de Deus. Um extremo gigantesco e outro extremo pequenininho. Mas nos dois existe uma palavra chamada controle. Deus está no controle desse vírus. Deus está no controle dessa situação. Então, o que nós estamos vivendo é porque Deus está permitindo. Deus está permitindo. Se Deus não permitir, nada acontece. Tudo tem que ter a permissão de Deus. A Bíblia diz que até quando Satanás foi agir na vida de Jó, Deus permitiu ele agir na vida de Jó. Pode ser que esse vírus tenha sido criado no laboratório, mas Deus permitiu que fosse criado no laboratório. Pode ser que esse vírus tenha sido algo criado por pessoas de má intenção, pode ser. Deus permitiu que isso acontecesse. Né? Agora cabe a nós entender o propósito. Cabe a nós, em todo tempo, buscar a Deus. Esse vírus, como outros que vieram, vai passar. Mas uma coisa que a gente tem que entender. Jesus está voltando. E assim como uma mulher está para dar à luz, as contrações começam a ficar cada vez mais frequentes. Daqui a pouco é de hora em hora, daqui a pouco é de 10 em 10 minutos, daqui a pouco... Então nós estamos caminhando para uma atmosfera, uma realidade no mundo, aonde entra ano e sai ano, acontece uma coisa diferente. Essa semana eu conversava com uma pessoa e eu disse, não me lembro dos últimos anos, qual o ano que nós passamos sem ter nada de anormal. Perfeito. Chuva na hora certa, o sol, o calor, tudo. Pelo contrário, temos vivido anos de muita seca, anos de muita chuva, anos onde o sol devia estar já perdendo a intensidade, está aumentando a intensidade. Isso está lá em Mateus 24, enfim, todos os evangelhos estão falando os sinais que a gente está vivendo. E para nós que conhecemos a palavra, estamos felizes porque Jesus está voltando. Não estamos felizes por causa do vírus, com certeza. Estamos orando para que logo cesse, para que não chegue na nossa casa, que não chegue na sua casa e que a gente possa voltar a dentro da normalidade. Mas temos que entender que Deus está no controle. Então não tem motivo para ficar... Né? E se isso atingir, se esse vírus pegar nós ou qualquer outra coisa também, o fato é que precisamos estar preparados. Porque cedo ou tarde, a morte vai chegar para todos. Talvez a gente pense, eu sou novo ainda, né? Tenho a vida inteira pela frente, não sei o quê. Os velhinhos acho que vão mais cedo. Mas eu ainda sou jovem, sou novo, não vou morrer tão cedo. Quem disse? Quando vai ser o meu dia, né? Alguém disse que as pessoas de idade, teoricamente, elas estão a caminho da morte, elas devem morrer. Mas os jovens podem morrer. Não existe uma lei no plano de Deus dizendo assim, esse aqui vai viver 90, 100, 120 anos. Esse aqui, então, que está com 40 ou 50, ele tem bastante. É claro que a gente vai fazer a nossa parte, se cuidar. A gente pode morrer de tantas outras coisas. Pode ser desse vírus. Se não for, mas se a gente quer estar com Deus, um dia nós almejamos a vida eterna, então, mais cedo ou mais tarde nós vamos passar por isso. Claro que a gente não quer, a gente pensa em morar com Deus, mas ninguém quer morrer. E aí é difícil. Mas eu creio que assim como você talvez que está me assistindo, pense, nossa, mas eu queria ver tanta coisa acontecer ainda, eu queria ver os meus filhos formar uma família, enfim, eu queria construir minha casa, enfim. Tudo isso é ótimo, mas nós temos que entender que há um plano, há um projeto de Deus e Ele está no controle. Entendendo isso, a vida se torna muito mais fácil. Então precisamos estar preparados, para viver
um dia uma vida com Deus. Então, ele tem o tempo certo para todas as coisas, então não fique aflito, não fique ansioso, aguarde, busque a Deus. Esse é um tempo precioso para estar buscando a Deus também. Estar, muitas vezes, ali em família também, desenvolvendo um tempo precioso. Então, aproveite esse tempo, né? Não fique só olhando tantas notícias ruins, mas aproveite para buscar coisas boas. Nós temos muitas coisas boas, né, que a internet nos oferece, palavras que nos fortalecem, que nos animam. Então, ainda um último assunto é sobre expectativas, né? Ao olharmos muitas estatísticas, vemos dois grupos de pessoas atualmente. Pessoas que têm boas expectativas após essa pandemia e as pessoas que não têm uma boa expectativa. Como que a gente pode explicar isso? E como que está a sua expectativa? A minha expectativa é que Deus vai ensinar muitas coisas. É uma expectativa boa. Espero, apesar de tudo, eu espero aprender muitas coisas e espero que as pessoas aprendam muitas coisas. Se você tem uma expectativa má, que vai sobrar só número X de pessoas no mundo, redução populacional, vamos supor. As pessoas estão diminuindo e vai ficar só a quantidade lá. É místico, está na expectativa ruim de que vai acontecer tantas coisas ruins, e dali a pouco você vai estar com depressão. Vai estar com depressão, vai estar ansioso, vai correr no mercado, vai querer comprar álcool em gel, vai querer comprar todos os álcool em gel, vai querer comprar todas as máscaras que você encontrar, vai sair com 10 máscaras. Não, isso aí já é exagero, né? Mas aí você vai colocar isso tanto na tua cabeça e essa expectativa tua pode ficar ruim. Mas pense pelo lado positivo, né? Expectativa boa de que Deus está tratando com o seu povo. Amém. Eu também estou com as melhores expectativas possíveis. Eu estou com uma grande expectativa por duas coisas. Se Jesus voltar, nós estamos na glória, estamos na eternidade, glória a Deus. Mas olhando para o quadro que nós nos encontramos, né, e tenho conversado com muitos irmãos, muitos amigos de diferentes partes do Brasil, onde a gente tem se encontrado nas redes sociais e conversado sobre isso, e eu tenho uma expectativa positiva em relação a essa pós-pandemia. Como o Matias falou, nós vamos aprender muitas coisas. Nós vamos aprender a administrar melhor o nosso tempo, a administrar melhor nossa finança. Os nossos relacionamentos vão ser fortalecidos, porque nós estamos vivendo um relacionamento miojo, rápido, sem profundidade, sem sabor, sem tempo de preparo. E agora a gente está em casa, né? Talvez as pessoas de maior risco, né? Idade que se enquadram no grupo de risco, estão em casa. Quanto tempo talvez você não estava em casa mais? Quanto tempo você não fazia algumas coisas que você fez nesses dias? Então minha expectativa é essa, que depois disso a gente vai aprender a valorizar uma boa caminhada, uma boa companhia dos irmãos. Até falei esses dias na GID aqui, que muitas vezes nós estávamos como jovens ou adolescentes, eu vou ficar em casa, hoje vou assistir uma série. Hoje eu não vou nos jovens, hoje eu vou ficar em casa. E agora a gente escuta pessoas, nossa, quando que vai voltar? Até a faculdade, o pessoal está pedindo para voltar à faculdade antes. Que saco, eu tenho que ir na aula. Né? Então, louca para se arrumar para ir no culto também, né? Então, olhando para essa expectativa, eu vejo assim que nós, como nação, vamos crescer financeiramente. Né? Nós não somos, desde o início, nós não temos acreditado e tomado posse disso, que nós não somos profetas do caos, que nós não somos pessoas que nós estamos com a expectativa, porque se nós olhar para a Bíblia, todos os momentos que Deus quis mover algo, Ele usou meios. Usou as pragas para tirar seu povo da escravidão e levar para uma terra boa. Usou a situação, colocou Daniel, José e alguns outros homens no comando para governar o povo de Israel por um tempo de prosperidade. Mas antes veio uma perseguição, veio pragas, veio uns gafanhotos, enfim. Então são momentos.
Quando que nós vimos o povo orar tanto, jejuar, fazer campanhas? Quando que nós vimos o nosso presidente, declarar que a nação é do Brasil? Então eu estou com muita expectativa. Estou com uma expectativa que Deus vai fazer o que Deus está fazendo e como vai ser depois. As pessoas naquela mesma intensidade, celebrando, adorando a Deus, na sua casa, juntos, enfim. Eu creio que vai ser um tempo assim muito poderoso. Eu tenho uma expectativa, sim, de que realmente as pessoas vão permanecer daí para mais, né? Que elas vão continuar buscando de uma forma muito mais intensa e vão permanecer buscando dessa forma intensa, né? Então, nosso amigo Vilcinho, ele compartilhou algo aqui que diz assim: acredito que a base de todos esses pontos abordados é a oração. Se tivermos um relacionamento com Deus através da oração, todos esses outros assuntos se tornam mais fáceis de compreender e aplicar em nossas vidas. Então, realmente, né? Se nós, aquilo que nós falamos logo lá no começo, né? Então, esses seriam os nossos assuntos, né? Eu não sei se vocês têm uma palavra final para nós estarmos encerrando também a nossa live, né? Eu penso, como o Wilson falou, a oração, ela é fundamental, é o pilar, é a base do nosso relacionamento com Deus, né? Esses assuntos aqui são bem pertinentes, né? Necessários a gente conversar, entender o que está acontecendo, mas sempre olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita há milhares de anos, mas se você ler a Bíblia, você vai só mudar os personagens, vai mudar o nome do vírus ou da praga, mas você vai entender que Deus trabalha num ciclo. Deus trabalha num ciclo, aproximando as pessoas dele, curando as pessoas, dando uma visão de mundo para as pessoas. Então, se nós entender isso, que estamos passando por mais um ciclo, e cada ciclo nos aproxima mais da vontade de Deus, nós vamos passar por isso, como um aluno passa por uma matéria nova, anotando tudo o que é dito, tudo o que é feito, cada experiência, cada dia. Então, essa é, né, uma palavra que eu tenho, que Deus tem ministrado no meu coração, Filipenses 4, se eu não me engano, 7 ou 8, ou 6 a 8, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentem tudo na presença de Deus. E a paz do Espírito, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Então, cada vez que você ficar ansioso, vai para a palavra, busca a Deus, tenha um relacionamento com Deus, olha para o alto, busca as coisas do alto, e eu tenho certeza que Deus vai acalmar o teu coração. É isso aí. Glória a Deus. Então, eu creio que é um tempo precioso, né? Muitas coisas foram faladas aqui. Talvez, se você ainda tem alguma dúvida, alguma coisa, né? Você pode estar entrando em contato. Não fique com dúvidas, né? Tire suas dúvidas. Talvez você até tenha dúvidas em relação à palavra, né? Mas eu digo para você: não deixe de ler, não deixe de buscar, não deixe de ter o teu tempo de se relacionar com Deus. Talvez você nunca tinha feito isso antes. Mas eu creio que agora é um tempo de estar fazendo cada vez mais e mais, buscando a presença dEle. E Deus, Ele vai se revelar na sua vida também. Então, vou pedir para o pastor encerrar, estar orando conosco. Eu quero, antes de orar, eu quero convidar você amanhã, 20 horas, nós vamos fazer uma live, nossa celebração, né? Com certeza, Deus vai ministrar o seu coração. Vamos começar uma nova série de mensagens, e Deus ministrou muito na minha vida com essa série, e eu tenho certeza que vai ministrar a você. Vamos fazer no YouTube, né? Vamos estar compartilhando o link aí nos nossos grupos, no WhatsApp e nas redes sociais, e daí você pode então nos acompanhar, chamar aí a sua família, né? Eu sei que não dá para chamar os amigos, né? Mas chama aí a sua família, compartilhe o link com o seu vizinho, e tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos estar orando ainda, feche seus olhos. Pai, Tu és tão bom e maravilhoso. Obrigado por esse tempo tão precioso aqui. Esse tempo de esclarecimento, esse tempo de crescimento. Nós não sabemos tudo, mas sabemos quem sabe, e é o Senhor quem sabe. Abençoe esse lar, essa família que está nos assistindo. Talvez há uma necessidade física ou espiritual, emocional. O Espírito Santo visita essa casa, visita essa pessoa,
e traz a cura, traz a libertação. Se há uma porta que precisa ser aberta, tu és o Deus que abre portas, que transforma situações. Entregamos a ti, te louvamos. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Nós te adoramos, Pai, e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Do teu amor, do teu amor, nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Eu encontrei o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar. Eu sei do teu amor. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus